Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Cíntia Leite. Eu sou repórter do Jornal do Comércio, repórter da área de saúde, e nós estamos retomando aqui o nosso programa semanal sobre saúde e bem-estar. E para essa retomada, nós convidamos a infectopediatra Alessandra Costa. Ela é professora da Universidade de Pernambuco e também é professora da Uninasal. Nós vamos conversar com a doutora Alexandra sobre medidas de proteção e foco na saúde mental. E aí nós vamos refletir com a doutora Alexandra, vamos tirar as dúvidas de como é que nós devemos pensar sobre a volta às aulas presenciais, já que o decreto estadual que suspende as aulas presenciais, esse decreto expira amanhã. Então, várias pessoas têm dúvidas, né? Como é que deve ser essa retomada, né? Será que vai ser mantida essa suspensão das aulas presenciais ou se essas aulas presenciais, elas voltarão de forma gradual? Vamos aqui, deixa eu só ver aqui, ver se ela entra aqui com a gente para a gente dar continuidade aqui a nossa conversa. Boa tarde, doutora Alexandra. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos. Boa É um tarde. prazer estar aqui com você, né? Uma Prazer. jornalista que trata de um assunto tão sério e com tanta leveza, com tanta seriedade. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por esse momento da gente poder partilhar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto, na verdade, que dominou o mundo nesse primeiro semestre, né? E está entrando para o segundo semestre de uma forma tão intensa, né? E aí, quando a gente para ainda para refletir sobre esse contexto envolvendo as nossas crianças, isso ainda fica ainda mais sério. Ficou redundante agora, né? Mas assim, fica muito sério, né? Então, quando se trata de crianças, a gente tem que ter um cuidado. Claro que eu estou chamando puxando a sardinha para o meu lado, sem dúvida nenhuma que eu vou puxar um pouco, mas a gente sempre tem que tratar tudo em pediatria com muita seriedade. E o retorno às aulas é, sem dúvida nenhuma, um dos assuntos mais polêmicos e um dos assuntos mais discutidos, debatidos no contexto Covid-19. Verdade, doutora Alessandra. E quando nós falamos sobre esse plano de convivência, né, com a Covid-19, talvez o assunto da retomada às aulas presenciais seja o mais difícil. E sendo mais difícil não apenas para as autoridades de saúde, para os gestores, mas também para as próprias famílias, né? Por que que eu digo isso? Eu tenho um filho, né, em idade escolar, e enquanto mãe, a gente vê o quanto é difícil essa decisão, né? Imagino que para você também, né, enquanto mãe, é uma decisão que a gente realmente reflete, a gente pesa, o que é que, porque é bom voltar, porque pode ser bom voltar e porque quais são os possíveis riscos também que, enfim, estão rodeados aí nesse cenário. Uma situação, antes da gente começar mesmo, enfim, como é que deve ser esse protocolo nessa possível retomada, a gente lembra que o governo ainda não decidiu, né? O governo ainda não determinou uma data. Essa data possivelmente será anunciada amanhã ou não, né? Ou então vai se, enfim, estender mais um pouco essa suspensão das aulas presenciais. Já estou vendo aqui pelos comentários aqui, e aí a gente reforça que esse nosso debate, essa nossa conversa, ela está sendo compartilhada também no Facebook do Jornal do Comércio e também no site da TVJC, tvjc.com.br. E fica disponível também depois, né? Para quem não tem a oportunidade de acompanhar agora, pode acompanhar depois com mais calma. E pode até nos enviar perguntas também, e eu imagino que a gente pode ficar disponível também para esclarecer. Estou vendo que várias pessoas aqui, doutora Alexandra, já estão dizendo que já era para ter voltado. Então, enquanto você falava, eu também ficava olhando, né?
Pois é, outras dizem assim, só com vacina, né? E outras também estão falando aqui, boa tarde, né? Acho que é Margarida. Meu filho de 2 anos, ele está realmente muito ansioso, né? Com esse isolamento, com esse confinamento. A gente está nesse período agora, mais de 4 meses, né? As crianças estão. Se já é difícil para nós, imagina para as crianças, né? O que é que a gente pode refletir em relação a isso? Como é que está o emocional das crianças nesse momento? Bom, antes da gente entrar nesse assunto especificamente, Cíntia, é bom a gente parar um pouco para retomar também o pensamento em relação às escolas e às famílias, né? Para poder a gente chegar numa decisão final, a gente tem que refletir muito antes. Então, de um momento para outro, todos pararam tudo, né? E aí, se foi difícil para se acostumar com esse novo, entre aspas, para a gente que é adulto, imagine para as crianças, né? Então, de repente, nossas crianças pararam suas atividades escolares, pararam suas atividades esportivas, pararam suas atividades paralelas, como inglês, como aula de música, enfim, e pararam de uma só vez, literalmente da noite para o dia, porque foi dessa forma, não foi gradual, não foi assim. Olha, filho, daqui a 2 semanas a gente vai ter que parar de ir para a escola, e mais 2 semanas a gente vai ter que deixar de ir para a natação. Não, foi literalmente. A partir da manhã ninguém sai de casa, né? E a gente sabe que foi dessa forma. Então, para as crianças, essa parada já foi muito drástica. Além disso, eles tiveram que se adaptar a uma rotina que antes para eles era proibida, que é o uso frequente de eletrônicos. Né? Então, a gente vivia batendo na tecla, inclusive nós da Sociedade Pernambucana de Pediatria, Brasileira de Pediatria, a Associação Americana de Pediatria, batendo na tecla do tempo de exposição à tela ser cada vez menor, porque a gente sabe dos danos. E, infelizmente, a gente teve que estimular o contrário. Agora não, agora nossos filhos vão ter que ficar expostos à tela e é necessário, né, naquele momento, enfim. Então, teve todo esse momento que tanto família quanto escola precisou se adaptar. E para esse retorno paulatino, também família e escola precisam estar unidas. Né? Então, não adianta somente a escola se preparar, seguir protocolo, seguir toda uma rotina, se a família do outro lado também não está seguindo, se a família não está confiante, se a família não está seguindo em conjunto, em sintonia com a escola. Né? Então, pode ir. Desculpa, só para a gente, que eu achei bem importante quando você falou que é fundamental essa sintonia, doutora Alexandra, né? Família e escola. E quando as crianças percebem, né, nos veem adotando alguns hábitos de higiene, essas medidas de higiene, de lavar as mãos, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, as crianças terminam incorporando isso de uma forma mais natural, embora a gente saiba que é um pouco mais difícil para o público infantil. Mas muitas questões que os pais falam mas será que no ambiente escolar o meu filho estará seguro, o meu filho estará consciente para adotar, para seguir essas medidas? Porque lá tem os amiguinhos que eles não vêm há 4 meses, né, ou mais. E a gente sabe que criança gosta de brincar, a criança gosta de se abraçar, né? Como é que vai ser esse desafio? Tem que ter toda essa orientação em casa e os pais, as famílias servirem como um espelho para as crianças adotarem essas medidas enquanto não estiverem perto dos responsáveis. Então, é isso que a gente conversa quando a gente está enfatizando essa questão do retorno às aulas, é que as crianças vão dar um banho nos adultos em relação a esse preparo. Né? A gente tende a subestimar muito a inteligência das crianças, mas o potencial das nossas crianças é enorme.
né? Então, de fato, as nossas crianças já estão incorporadas na rotina, tanto que muitas vezes a gente fala, eu em casa mesmo eu falo para minha filha, filha, vamos com mamãe, digamos, vou dar um exemplo, na padaria, não, mamãe, o coronavírus pode estar lá, né? Então, a gente subestima muito a inteligência das nossas crianças. Então, assim, a rotina, de fato, é uma rotina que já tem que vir organizada de casa, né? Então, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, a educação doméstica vai ser fundamental para que, em conjunto, possa superar. Quando a gente fala nas medidas, quando a gente adota protocolos, quando a gente fala em medidas educativas, quando a gente fala nos princípios fundamentais para retorno paulatino às aulas, não é garantia 100% de que nenhuma criança vai se infectar, de que nenhum professor vai se infectar, de que nenhum profissional daquela escola vai se infectar. Isso aí é tendendo a minimizar o dano, ou seja, tornar o mínimo possível de pessoas, crianças infectadas. E aí eu vejo muitas mensagens aqui, e na verdade é uma dúvida geral isso, né? De que, não, mas meu filho só vai voltar quando tiver vacina, é um absurdo o retorno das aulas agora. Primeiro que a gente não, aliás, a gente não, o governo não definiu qual a data de retorno, né? Sem dúvida nenhuma que vai ser definido quando tiver uma segurança para retorno dessas aulas, salientando que a curva epidemiológica na faixa etária infantil de 0 a 19 anos, aqui no Brasil, seguiu o mesmo observado nos outros países e que tiveram uma alta incidência do Covid-19. Então, tanto em número de casos, quanto em número de casos graves, quanto em número de casos de óbitos, foi o perfil parecido, o perfil que já se esperava. Então, graças a Deus, as nossas crianças são protegidas em relação à Covid-19 e existe uma justificativa fisiopatológica para isso, não é? Não, mas do nada vai surgir um boom de criança infectada. Não vai. Existe já documentado uma fisiopatologia, uma explicação científica para isso. Por que das crianças não serem tão infectadas quanto adultos? Na verdade, as crianças têm uma quantidade de receptores bem inferior que o adulto. E a imaturidade imunológica da criança ajudou bastante nesse contexto Covid. Então, não é em relação... Quando a gente fala para abrir as escolas e as pessoas ficarem receosas, o receio maior da gente não é com as crianças em si, a não ser que aquela criança tenha algum fator de risco, né? Se é uma criança que tem problema renal crônico, é cardiopata, é uma criança que tem algum problema pulmonar congênito grave. Enfim, essas crianças, de fato, precisam ter uma conduta individualizada. Mas se seu filho é uma criança saudável, não tem por que temer tanto, né? O Covid, ele não evolui grave em crianças. Isso é comprovado, não é só aqui em Recife, Brasil. Não, isso é no mundo todo, né? Quando as crianças adoecem, né? Já que o que a gente vê realmente é esse padrão que não é de gravidade, diferentemente de outras faixas etárias, né? Do adulto jovem e dos próprios idosos, que realmente formam o maior grupo de risco. Como é que as crianças adoecem quando são infectadas pelo novo coronavírus? Essas crianças apresentam que sintoma e com que intensidade? Cíntia, a maior parte das crianças não vão apresentar sintomas, não estão apresentando sintomas, né? E quando apresentam sintomas, na verdade, veja, isso aí é uma lógica para a população geral também, é porque a gente foca muito na questão dos óbitos, né? Ontem eu dei uma aula, que mostrei justamente o número de infectados em Pernambuco, que estava por volta de 89 mil, o número de óbitos, que foi 6 mil e pouco, e o número de recuperados, que era 65 mil. Então, ninguém foca no número de recuperados, 65 mil, né? Mas foca mais nos óbitos. Quando elas apresentam sintomas, veja, minha gente, dizer que é assintomático não é dizer que não está infectado, não. Ela tem infecção, mas o sistema imunológico dela está tão bom, tão organizado, que ele consegue bloquear a replicação viral e essa criança não vai evoluir como a maioria dos adultos
de risco e idosos, né? Não são na maioria dos adultos. Então, quando elas apresentam sintomas leves, né? Sintomas gripais, como a maioria dos resfriados comuns. Espirros, coriza, tosse. Agora, existe também um grupo de crianças que pode abrir o quadro com sintomas gastrointestinais. Isso é mais comum do que acontecer nas crianças do que nos adultos. Então, ficar atento que tem crianças que podem não abrir o quadro com sintomas respiratórios, que são os principais sintomas mais frequentes, mas pode abrir o quadro com febre, vômito, dor abdominal, uma evacuação diarreica, né? Então, pode acontecer de abrir o quadro de forma diferente, mas o mais frequente é abrir o quadro com sintomas gripais habituais. Lembrando só que, por exemplo, a infecção do H1N1 é muito mais danosa, muito mais grave do que a infecção pelo SARS-CoV-2 nas crianças, né? Mas nesse momento, o mundo está tão tomado porque, na verdade, ela é chamada pandemia do pânico desde o começo, de fato que as pessoas ficam nesse desespero, e especificamente em relação ao SARS-CoV-2. Mas ao H1N1, ele pode trazer danos muito mais graves do que o SARS-CoV-2 para as crianças. Doutora Alexandra, tem 2 comentários que acho que é importante a gente, porque esses 2 comentários, eles mostram exatamente os 2 lados desse debate. Então, acho que é importante a gente ler aqui, nós podemos refletir melhor sobre essas 2 visões. Cristiane diz o seguinte: pais achando absurdo volta às aulas, porém leva os filhos a shopping e à praia. Né? Temos outro comentário aqui de Dalson Monteiro. Ele diz que voltar às aulas agora é um risco e que a pressão feita pelos grupos privados de educação não pode sobrepor o bom senso, né? A gente vê aí 2 visões, ambas muito importantes, né? Realmente analisando os dois de muitos dos cenários, de muitas discussões que envolvem essa possível retomada das aulas presenciais. E a gente reforça aqui que o governo ainda não anunciou uma data para isso ocorrer, embora amanhã, né, já expire aí o decreto estadual que proíbe essas aulas presenciais aqui no estado. Então, doutora Alexandra, a gente vê nesse processo de retomada, nesse plano de convivência, realmente as crianças começaram a sair mais, né? Essas crianças que estavam em casa começaram a se expor a esse cenário de epidemia aqui no estado. E é exatamente essa reflexão. Se as crianças estão indo para outros locais, por que não voltar à escola agora? Você tem feito muitas lives, né, discutindo essa retomada. Como é que você vê o protocolo das escolas? Elas estão realmente preparadas para receber esses alunos, em sua maioria? Sim, que a gente tem, na verdade, 2 mundos paralelos, né? Que é o mundo das escolas públicas e o mundo do setor privado. Em nenhum momento deve prevalecer a pressão do sindicato, de escola particular ou mesmo do governo, não. O que deve prevalecer é o bom senso em conjunto dos estudiosos sobre o assunto e em relação à segurança. Ninguém vai estar expondo, ninguém vai estar sendo irresponsável, né, de expor se não tiver em um momento de segurança para abrir. Infelizmente, é o que você falou. De fato, muita gente bate o pé dizendo que não, meu filho não vai mais esse ano para a escola, só quando tiver vacina, enfim, só quando tiver uma segurança a mais, que ninguém sabe quando vai ser essa segurança a mais, mas em paralelo leva para parques com muita frequência, leva para shoppings, leva para festinhas e chega a aglomerar, como a gente está vendo, né? Então, de fato, a gente realmente observa muito dos pesos e das medidas, sabe? Então, não pode ser dessa forma, né? Se não está levando para a escola por uma questão de proteção, por uma questão do temor da infecção pelo vírus, tudo bem, a gente precisa respeitar,
né? Claro, cada família tem a sua realidade, cada família tem a sua percepção, e neste momento, mais do que nunca, isso precisa ser respeitado. Mas se aquela família não está levando a criança para a escola com medo da exposição, por que vai levar para shopping? Por que vai levar para festinhas? Por que vai levar para aglomerações de uma forma geral, né? Se o medo é da exposição. Eu não entendo esses dois pesos e duas medidas, sabe, Cíntia? Então, se não é para expor ao vírus, se o medo de ir para a escola é para não expor ao vírus, então também não pode ir para shopping, não pode ir para parquinho, não pode ir para playground, não pode ir para nenhuma exposição fora de casa, não é isso? Verdade. Então, o bom senso do raciocínio, o bom senso é esse, né? Mas, infelizmente... Não, pois não. E aí, dos pontos primordiais em relação a essa reflexão do retorno paulatino nas aulas, e a gente fala paulatino, porque vai ser de fato paulatino, é que as crianças estão adoecendo, e não é do Covid-19, mas sim adoecendo mentalmente. Então, o índice de criança com transtorno de ansiedade, o índice de criança com transtorno do humor, o índice de criança com transtorno, distúrbios do sono, está pipocando, né? Isso é o nosso mundo paralelo de classe média. Quando a gente vai para a classe menos favorecida e que não está sendo divulgado, é um índice altíssimo de abuso sexual dentro de casa, um índice altíssimo de uso de drogas, de uso de álcool por menores, né? E isso também não está sendo divulgado, isso também não está sendo pensado. Então, quando a gente pensa nesse contexto de retorno às aulas, a gente, claro, tem que ter a segurança em relação à infecção pelo SARS-CoV-2, mas por trás disso tem muito mais do que apenas isso. Então, é isso. Nós temos dois mundos paralelos, de que as escolas da rede privada em Recife estão, sim, bem organizadas. Em sua maioria, não posso dizer 100%, porque eu não conheço 100% das escolas da rede privada. Elas estão... cada uma já está seguindo um protocolo, cada uma já está seguindo sua rotina, treinando seus funcionários. As escolas da rede pública vai ser, talvez, a nossa problemática maior, né? No controle em relação à desinfecção das superfícies, de manter essa escola desinfectada, do controle de aferição de temperatura, né? Isso realmente vai ser um desafio maior. Então, esses dois mundos paralelos vão ter que ter dois controles paralelos também. Então, talvez a forma como conduzir a rede privada tenha que ter, a rede pública, aliás, tenha que ter um olhar redobrado do que em relação à rede privada. Ok. São esses efeitos que a gente escuta muitos especialistas falando, né? Os efeitos extra-Covid que nós começamos a perceber agora, não apenas nas crianças, né, doutora Alexandra, mas também nos adultos e nos idosos, cada um com suas particularidades. E o que eu ouço muito vocês médicos falando se nós formos esperar a vacina chegar para essa retomada, não apenas das aulas, mas em relação a outras atividades socioeconômicas acontecerem, vai se demorar bastante, porque não é só a vacina ela ser liberada, autorizada, né? Mas é a vacina começar a chegar aos países, aos seus programas de imunização e também se observar os efeitos que essa vacina pode trazer quando começar a ser realmente aplicada, né, nos grupos, enfim, que provavelmente devem receber a imunização. Falei justamente sobre isso ontem também, né? Então, tá todo mundo muito voltado e muito confiante, e para estar, de fato, muito confiante na vacina, né? Ela provavelmente vai estar chegando no Brasil em dezembro, né? Então, se você for pensar que só vai levar para a escola depois da vacina, então em 2020 você não vai levar mais para a escola, porque a vacina de Oxford, que é que está mais próxima da gente, então ela vai chegar provavelmente em dezembro.
de fato, após chegar a vacina, como você mesmo falou, desse fluxo, né? Quando chega, ainda vai ter que começar a ser distribuída, a ser aplicada por grupos prioritários. E aí vai entrar que as crianças não vão ser grupos prioritários, porque os grupos prioritários são as pessoas que entram já em grupo de risco, e aí toda a população já sabe de tão batido isso, né? Então, além disso, minha gente, cada pessoa, cada criança tem o seu próprio sistema imunológico, e esse sistema imunológico vai reagir de uma forma X em uma criança e uma forma Y em outra criança, né? Então, como é que você vai saber se Paulinho teve a mesma produção de anticorpos de que Bruninho teve, né? Então, a gente não vai ter... tomou a vacina, então tá seguro. Não é assim, né? Tomou a vacina e vamos rezar para que o nosso sistema imunológico tenha produzido anticorpos suficientes e que a gente esteja, de fato, protegido. Mas nem isso a gente sabe, porque é tudo novo. E a vacina também vai ser mais um novo, né? Então, se a gente for pensar, só vou levar depois da vacina, a gente vai perder aí pelo menos 2 anos. Porque além da vacina chegar, além de ser distribuída, aí repartir os grupos prioritários, depois a gente vai ver como se comporta, lembrando dos efeitos adversos, esperar a produção de anticorpos para então ter segurança de liberar a criança para voltar à aula. Então, em média, aí vão ser 1 ano e meio, 2 anos. Verdade. Eu imagino também que mesmo essa vacina estando disponível, as pessoas começarem a receber as doses, eu imagino que vai ser um cenário que a gente ainda não vai poder deixar de lado essas medidas de proteção, como distanciamento social e higienização, né? Isso a gente ainda deve continuar bastante tempo com todos esses cuidados, doutora Alexandra. Sem dúvida nenhuma, né, minha gente? Lembrando que as medidas educativas, que são distanciamento social, lavagem das mãos, o uso das máscaras, mesmo chegando a vacina, mesmo você recebendo sua dose, isso precisa ser mantido, isso deve ser mantido, né? Porque lembrando que chegou a vacina, não é que acabou a pandemia, né? Não é que eliminou a pandemia. O SARS-CoV-2, ele não vai embora da humanidade, nunca mais. Ele foi incorporado, assim como o H1N1, assim como tantos outros vírus, assim como tantos outros agentes, né? Então, ele vai continuar. Só que não vai ter mais a proporção de pessoas gravemente enfermas, não vai ter a proporção de óbitos que teve, né? Porque a gente já vai ter, realmente, grande parte da população vai ter se infectado, já tem a sua proteção natural, ou a outra parte que vai ter realizado, né, a vacinação e vai estar com a proteção fornecida pela vacina, né? Então, até que se consiga diminuir de fato e ter segurança de que essa pessoa, de que, na verdade, o mundo está mais controlado em relação à pandemia, precisa sim manter as medidas educativas de distanciamento social, de lavagem das mãos, de uso de máscaras. Na verdade, eu acho que isso vai ser tão difícil a gente retroceder, né? A gente está sendo preparado para um novo mundo, um novo normal, entre aspas, que de normal não tem muita coisa, né? Eu acho que a mídia colocou esse nome novo normal, e que o normal, na verdade, quem viveu, viveu, quem não viveu, não viverá mais, porque tudo vai ser diferente daqui para frente, ou normal vai ser considerado, a partir de agora, essa forma de viver, né? Eu acho que vai ser bem difícil para a gente, inclusive, quando for liberado, chegar o grande dia de dizer, não precisa mais usar máscara. Vai ser até estranho a gente parar de usar máscara, né? E algumas rotinas que a gente deveria ter desde sempre, que era a lavagem das mãos frequente, né? Talvez não tão intenso como atualmente, porque realmente o medo da infecção leva a uma frequência maior, e é tanto que algumas pessoas, inclusive por conta disso,
evoluíram com o transtorno obsessivo-compulsivo, da lavagem compulsiva das mãos, do ato compulsivo de passar gel nas mãos, do ato compulsivo da limpeza, né? Então, até, infelizmente, algo que era para ser benéfico terminou sendo patológico, porque de tanto medo, de tanto pavor, de tanto receio de pegar, de se infectar, alguém, lógico que em geral são pessoas que já têm uma predisposição para desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo, termina evoluindo com atos repetitivos a mais e termina se ferindo, né? Então tem pessoas com as mãos feridas de tanto passar álcool em gel, com as mãos feridas de tanto passar sabão, né? Então, de fato, essas medidas precisam continuar, mesmo depois dessa pandemia controlada, mas voltando mais a um ritmo que seja saudável, né, de uma forma geral. Doutora Alexandra, tem vários comentários aqui, né? Eu estou tentando acompanhar esses comentários e sintetizar, né? Porque muitos também complementam, né? Um complementa o outro. Tem muitas pessoas aqui falando também que quando as aulas voltarem, não vai liberar os filhos para irem à escola, né? E é realmente uma decisão que as escolas têm falado muito, que cabe aos pais, Isso. cabe às famílias. As aulas remotas, na maioria das escolas, pelo que eu tenho acompanhado, as aulas remotas continuam, né? Essas aulas remotas continuam mesmo com o retorno, quando esse retorno acontecer. A gente lembra que ainda não tem data estabelecida para esse retorno. Vai ficar um sistema híbrido, né? Tanto as aulas remotas quanto as aulas presenciais. E aí as escolas garantem que não vai ter muito impacto no aprendizado, independentemente da escolha que a família fizer. Então, assim, primeiro que as famílias precisam, aquilo que eu já falei, Cíntia, e que eu bato nessa mesma tecla, precisa ter uma sintonia muito grande da escola com a família. Sei que isso é mais fácil no contexto da rede privada, da rede pública menos, mas mesmo assim a gente precisa estimular essa relação, essa relação de confiança, essa interação da família junto com a escola, né? Ninguém vai obrigar ninguém a levar seu filho para a escola, não, né? Retornando paulatinamente às aulas, a família vai ter a opção de levar seu filho, né? De retornar, de querer participar desse retorno, ou não, dele ficar apenas, como já vem sendo, já há 3 meses, 3 meses e meio, mais ou menos, de forma remota apenas, né? Enfim, não tem como a gente dizer 100% de certeza se isso não vai impactar no aprendizado futuro, se isso ficar por muito tempo, sabe, Cíntia? Para este momento, a gente tem segurança que não. Por quê? Porque a plasticidade neuronal da criança é enorme. Então, esse estímulo que talvez ele esteja perdendo agora, ele vai superar depois. Mas se passar muito tempo apenas de forma remota, isso vai impactar, sem dúvida nenhuma, que vai impactar negativamente no aprendizado da criança. E aí é mais uma vez onde eu bato, né? Os problemas, os transtornos mentais, transtornos de aprendizado, esses transtornos são transtornos difíceis de se trabalhar, e são transtornos que vão afetar todos os componentes da vida, né? Todos os componentes da vida. Então, verdade, até porque quando a gente pensa, né? Você falou anteriormente, né, que esse confinamento, né, esse isolamento, as crianças têm apresentado mais transtorno de ansiedade, do humor, transtorno do sono, e são fatores que influenciam também nessa aprendizagem, né? Então, acho que também tem essa situação que a gente observa hoje, que deve ser, sim, bem analisada pelos pais em conjunto com a escola, né? Exatamente. Então, muita criança invertendo o ciclo sono-vigília, que a gente sabe que para a criança é importantíssimo o sono regular, né? A gente sabe que, especialmente para o crescimento como um todo, né? O pico do hormônio GH, ele vai depender, vários picos hormonais vão depender desse ciclo sono-vigília, vão depender de um bom sono para poder ser fisiologicamente adequado. Então, as crianças vão ter repercussões a longo prazo, né? O que a gente não está conseguindo visualizar agora, mas a longo prazo,
no todo, né? No crescimento, não só crescimento, a gente fala crescimento ósseo, mas inclusive negativamente em relação ao aumento de peso, aumento da pressão arterial, comorbidades que podem vir do aumento do peso, não só pelo confinamento, mas também por essa alteração do ciclo sono-vigília, né, que leva à desregulação hormonal, a ansiedade, que leva em algumas crianças, em algumas bloqueia a fome, mas em outras, na maioria, aumenta a fome. Então, a grande ingesta de alimentos. Então, tudo isso que a gente não está conseguindo visualizar agora, a gente vai visualizar ao longo do tempo, né? Então, são as sequelas que o Covid vai deixar, que a gente não tem como saber nesse momento, mas que serão inúmeras. Ok. E nos consultórios, doutora Alexandra, os pediatras, muitos já voltaram, né, aos seus atendimentos, tanto em consultórios quanto em ambulatórios também. Os pediatras em geral, né, você também tem percebido isso no consultório, quando os pais chegam, pode ser até por uma queixa que não tenha relação com a Covid-19, mas imagino que é um assunto que faz parte da consulta, né, hoje com um pediatra. O que é que os pediatras têm observado nessas crianças já, nesse período que a gente tem de pandemia? Então, é o mesmo perfil, sim, é o mesmo perfil, tanto na parte pública quanto na parte privada. E na parte pública, aí pronto, aí vamos para o outro lado. Na parte pública, menos, né? Então, a gente vê, na verdade, na periferia, que as crianças estão brincando umas com as outras, né? E aí, de fato, o isolamento social em algumas áreas da periferia não está sendo cumprido. E aí, essas crianças, engraçado, claro, que era esperado, estão tendo menos transtorno de ansiedade. Do lado de cá, a gente tem realmente as crianças mais confinadas, bem ansiosas, e aí eu escuto praticamente de 100% dos meus pacientes quero voltar às aulas, eles querem voltar às aulas, as crianças. Eu recebi uma carta de uma paciente minha de 11 anos, ontem, Maria Luísa, que ela falava justamente sobre isso, que ela quer retornar às aulas, porque ela disse, tia Lê, eu não tive Covid, mas eu tenho mais medo de ficar sem saber estudar, ela botava bem assim, sem saber estudar, do que de ter Covid. Eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais não poder sair, eu não aguento mais não poder ver minha professora, eu não aguento mais não poder ir para minha escola. Isso tudo é muito triste. Veja, é uma criança de 11 anos. Isso vai ficar marcado para o resto da vida dela, sem dúvida nenhuma, né? Então, as famílias estão, claro, bem cautelosas, né? A gente em conjunto, sempre isso precisa ser muito conversado com a família, e aí acho essencial o papel do pediatra nesse contexto, né? Então, até para poder ter uma decisão mais segura, uma decisão de você dizer, não, realmente, eu tive um embasamento, eu tive a ajuda do meu pediatra para decidir isso. É importante o pediatra que já acompanha aquela criança, acompanha aquela família e sabe como é esse contexto familiar, né? A gente sabe que existem contextos familiares que realmente vai ser complicado esse retorno às aulas, né? A gente sabe que existe família que eu mesmo digo, não, mantenha de forma remota, porque não tem condições de voltar. Né? Por quê? Porque tem uma avó muito idosa que mora com eles, porque tem um tio transplantado, ou um pai transplantado que mora, que é de grupo de risco, e que, claro, que essa criança, a gente sabe que por mais que a gente oriente de medidas educativas, que por mais que se tenha vigilância nas escolas, crianças vão se infectar, crianças podem levar o Covid para dentro de casa, e a nossa preocupação, mais uma vez, a gente fala, são as pessoas do grupo de risco. Né? Então, sim, ninguém aqui é utópico nem hipócrita de dizer que as crianças não vão se infectar na escola. Vão se infectar. Pode acontecer de se infectar. Todas? Não. Mas algumas podem se infectar, claro. Mas, assim, o que a gente precisa ter o bom senso é de saber se aquela família, se aquela criança pode, de fato, estar exposto a esse risco ou não, né? Então, do outro lado, existe também o contexto dos profissionais e professores. E aí, realmente, a escola precisa analisar, avaliar quais os professores, quais os profissionais, funcionários que podem retornar, né, que podem se expor a essas crianças, que podem se expor
a essa questão de ter uma criança como um vetor do SARS-CoV-2, né? Isso aí, assim, aí é realmente uma questão da escola junto com os funcionários e o médico do trabalho, né? Isso precisa também estar bem amarrado junto com eles. Pois é, aquela questão que a gente sempre fala em tudo, né? Cada caso é um caso, doutora Alexandra, não dá para ser generalizado, principalmente nesse momento agora de pandemia, em que a gente está vivendo situações totalmente novas e inusitadas, né? Então, é importante realmente essa discussão, né? Essas declarações e orientações que você está trazendo nesse momento em que a gente vive com tantas incertezas em relação a essa pandemia. O nosso tempo ele está chegando ao fim e eu agradeço muito a sua participação aqui. Os comentários foram imensos também. Quero agradecer também aos internautas aí que nos ajudaram também, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Esses depoimentos aqui nos ajudam a dialogar e saber realmente o que é que a gente precisa realmente esclarecer sobre esse assunto, né? O debate ele continua, até convido também você para em outras oportunidades a gente continuar essa conversa. E é isso, doutora Alexandra. Quer acrescentar mais alguma coisa aqui na nossa discussão? Cíntia, quero agradecer mais uma vez. Dizer a todos que essa pandemia é uma das coisas, nada vem em vão, né? E uma das coisas que essa pandemia veio mostrar é que a gente precisa cada vez mais ter cuidado um com os outros, né? Não adianta a gente pensar só na nossa família, só no nosso grupo, só no nosso mundo, só no nosso convívio, mas a gente precisa pensar no todo, né? Essa pandemia, ela veio mostrar pra gente, né, que nesse momento estamos iguais, né? O SARS-CoV-2 não teve predileção por nível social, por raça, enfim. Então, a gente veio mostrar que, de fato, a gente precisa estar em conjunto, unido, para poder superar esse momento, né? E lembrando, mais uma vez, que as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles precisam de uma atenção especial no contexto da saúde mental. Eles estão muito tocados nesse contexto e isso tem preocupado demais a Sociedade Brasileira de Pediatria. É verdade, exatamente, né? Os médicos estão bem preocupados realmente com essa saúde mental das crianças e aí termina também refletindo nas famílias, né? A população como um todo. A gente já sabe que o Brasil aí lidera aí quando a gente fala dessa prevalência dos transtornos de ansiedade, né? Imagina agora aí com essa pandemia, né? O quanto deve ter aumentado aí, né? Essa incidência. Então, mais uma vez, doutora Alexandra, muito obrigada aqui pela sua participação. Eu só lembro que esse programa ele também foi compartilhado, está sendo compartilhado pelas páginas aí do Facebook, do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação e também no site da TVJC, tvjc.com.br. Sim, eu vou pedir 30 segundos só. Eu vi muitos comentários aqui, assim, do pessoal falando que e os professores, só quem sabe, né? Então, eu vou só explicar aqui que eu também sou professora. Eu sou professora do curso de medicina, como Cíntia falou, de 2 universidades. Eu vivo também a realidade de 2 públicos diferentes de alunos, né? E, inclusive, em uma delas, que é a privada, a gente continua com a aula remota. Então, eu sei, porque muitos professores aqui dizendo, mas ninguém sabe o que é a realidade de uma aula remota. Eu sei o que é a realidade de uma aula remota, porque eu estou dando aula remota também, né? Então, assim, além do contexto da pediatria, da infectopediatria, eu também convivo esse contexto do lado professor, docente, claro, não do docente de escola, mas do docente do curso de medicina, mas sinto um pouco do que vocês, professores, estão sofrendo também. Quem não quer sua sala de aula de volta, né? Quem não soube sua sala de aula de volta? Nenhum professor gosta de aula remota. Exatamente. É bom também a gente ter essas sugestões, porque a gente pode programar, assim, realmente, uma próxima conversa com um professor aí falando falando a própria visão, né? Enfim, isso é importante, exato. Isso, pois é. Então, a gente vai se organizar, assim, para a gente trazer um professor
aqui para o nosso debate, né? A doutora Alexandra falou como médica, como pediatra, né, infectologista, mãe e também como professora, e eu agradeço muito, né, esse seu olhar muito amplo, essas suas orientações. Então é isso, a gente volta aqui, né, falando sobre saúde e bem-estar na próxima quinta-feira, às 14 horas, e agradeço muito aí a participação de vocês, internautas, e mais uma vez aí da doutora Alexandra. Muito obrigada, doutora Alexandra. Nada, e até querida, um beijo. a próxima. Um beijo.